de tudo, eu sou mãe de 2 adolescentes que eu sou apaixonada. Minhas filhas, realmente, elas são motores das minhas inspirações. Então, acho que a primeira coisa de tudo que eu gosto muito de ser mãe, né? Então, isso me sinto extremamente realizada. Eu vim do mercado corporativo também. Hoje eu estou no ecossistema de startups, de empreendedorismo, mas a minha formação, eu sou formada em administração, fiz algumas especializações em negócios, em finanças também, e trabalhei em empresas como PwC e IBM. Então eu tenho uma carreira corporativa muito ligada em estratégia de negócios, mais de 15 anos no corporativo, que me deu uma bagagem, né? Sabe que trabalhar em empresas de consultoria, empresas, né, que a gente chama de Big Fours aqui, que é a PwC, te dá uma bagagem muito grande. Então eu tive esse privilégio, né? E também muito trabalho mesmo. Então isso me trouxe uma bagagem. E no 2012 eu pedi demissão da IBM porque eu queria fazer algo diferente. Acho que nós mulheres, acho que homens e mulheres, mas nós mulheres, nós somos assim um pouco ansiosas. Nós temos momentos, fases da vida que a gente realmente tem vontade de mudar, de fazer diferente. E eu sentia que eu realmente precisava ter algo diferente, construir algo. E eu realmente construí do zero, né? Em 2012 eu comecei meu primeiro negócio, que foi um e-commerce. Quando o e-commerce não era o que a gente tem hoje, eu acho que se a gente olhar o e-commerce de 12, 13 anos atrás, era mato, perto do que a gente tem hoje, né? Hoje é muito fácil fazer um site. Na minha época demorava-se mais de meses, né, para fazer um site. Eram só 2 meios de pagamentos, e você é especialista em fintech, sabe? Sim. Hoje tudo aberto, né? A gente consegue hoje fazer isso com facilidade. Então foram vários desafios, e depois de 2, 3 anos eu estava com o meu e-commerce crescendo e aproveitando ondas aí, conhecendo e aproveitando o mercado. Na época que o YouTube, poucas pessoas usavam o YouTube, eu usava para divulgar os meus produtos, eu mandava para influenciadores, então eu cresci muito, mandava para fazer sorteios dos meus produtos. E aí eu fui entendendo que aquilo eram portas, que eram caminhos, que eram jornadas que eu poderia trilhar. Mas eu sentia muito falta de algo, né? Porque quando você trabalha numa empresa como a IBM, e eu trabalhava num prédio na 23 de Maio, que aquele prédio tinha 5.000 funcionários, eu tinha uma bagagem incrível, eu tinha treinamentos, eu tinha informações. Quando você está trabalhando, quando você está empreendendo, é muito solitário. Empreender é solitário, né? E aí eu fui para o mercado, me inscrevi em palestras, me inscrevi em eventos, para eu saber o que estavam se falando, quais eram as melhores práticas, né? E aí eu me deparei com 2 situações interessantes. A primeira era que os maiores executivos ou os empresários que apresentavam, eles sempre colocavam coisas que eu conhecia por metodologias ou conceitos, porque eu vim dessas empresas que eu tinha essa bagagem. Então eu falei, que bacana, eles compartilham dos mesmos conceitos que eu tenho aqui e são fatores de sucesso, e são fatores de sucesso para eles. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, né? E um outro interessante era que, tirando quem estava no palco, quem estava na plateia sabia muito pouco sobre empreendedorismo. Sabia muito pouco sobre o mercado financeiro, sabia muito pouco sobre KPIs, sobre indicadores. Então, me chamou a atenção, né? Então, eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas aqui. Aí eu fiquei me conectando com as pessoas, e as pessoas não sabiam fazer fluxo de caixa, as pessoas não sabiam o que era um ERP, o que era um sistema de gestão, o que era um CRM. Então eu comecei a ajudar e até o que eu tinha eu passava para as pessoas, eu comecei a formar grupos, e aí eu fui convidada por uma revista. Essa revista já não tem mais, para fazer um tipo de uma curadoria, de mentoria, né? Bacana, que legal. Isso, sei lá, 2013 mais ou menos. Então, aí eu comecei, sem saber, intuitivamente, até colaborando com as pessoas e também começando aí um processo de mentoria. Depois eu criei um outro negócio no mercado imobiliário. O mercado imobiliário naquela época era extremamente
arcaico, né? E eu vim com uma pegada muito de tecnologia, de transformação digital, montei um negócio muito parecido com o que é a Quinto Andar hoje. Até na época eu tinha procurado a Quinto Andar para fazer parceria, é lógico que a Quinto Andar falou não, vários nãos, não foi um só, né? E aí eu criei esses 2 negócios, vendi o primeiro, fiquei com o segundo. Em 2020 eu vendi esse meu segundo negócio, porque realmente eu já não queria mais, eu precisava ou de muito investimento e muito tempo, e eu já tinha paralelo eu já estava fazendo mentoria, todas as mentorias voluntárias, e também eu já tinha em 2016 iniciado como investidora anjo. Então eu falei, poxa, ou eu continuo aqui nos meus negócios, ou eu venho para esse lado. E simplesmente eu sou apaixonada por startups, eu sou apaixonada por esse ecossistema, e eu falei, vou vender e vou me dedicar de cabeça muito mais nesse ecossistema de empreendedor, e também para ter uma voz feminina, né? Na época nós tínhamos poucas mulheres, então ainda até hoje nós temos poucas, mas na época eram poucas, então eu criei até o meu podcast em 2022.